tarde, boa noite, bom dia a todos. Não sei qual é o horário que vocês estão escutando, mas é um prazer estar aqui com vocês, apresentando mais um podcast. E neste episódio nós temos a honra de receber nosso querido amigo luterano, Vitor Gomes, para falar a respeito de um assunto que diz respeito ao coração do Evangelho. Qual é a extensão da obra do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo? Essa extensão da obra de Jesus abarca a todos, incluindo os reprovados? É esse o tema do nosso podcast. E agora eu vou deixar o nosso querido apresentador e mediador do debate, Matheus, se apresentar. E logo após o Vitor vai estar falando. Eu sou um seminarista, estudante e curso Ciências da Religião na UFPB. Olá, como o Jadson disse, meu nome é Matheus. Salve todo mundo, as pessoas que estão nos ouvindo, o mundo todo, se assim posso dizer, né, Vitor? Hoje é um assunto que abrange o mundo todo, talvez, né? Mas meu nome é Matheus, né? Eu curso Economia, Filosofia. Eu não tinha dito isso na última, eu só disse que no do Carlos eu só não era seminarista, me defini negativamente. Mas já fui seminarista, não sou mais. Hoje nós trataremos esse assunto de suma importância, que gera muito debate, né? Que é espantalhado muitas vezes, e muitas vezes a gente tende a dar um valor muito, não um valor, mas uma dificuldade, a gente pode dizer, muito simples a um assunto que é complexo, né? É um assunto que é muito importante e qualquer erro que é muito fácil de cometer, a gente pode cair em rascadas. Então agora eu passo a palavra para o convidado e aí a gente começa, propriamente dito. Vitor? Fala pessoal, meu nome é Vitor e eu só vim aqui para dizer que Lutero não era calvinista. Eu sou médico, né, da Estratégia de Saúde da Família e sou um curioso da filosofia e teologia. Não sou seminarista e já fui, mas eu tive uma trajetória bem interessante espiritual de calvinista a luterano, né? E pretendo passar um pouco aí por que eu abandonei a expiação definida ou limitada, né? Para uma compreensão mais universal e mais ilimitada da expiação. Eu acho que a gente poderia começar então, né? Definindo o que seria expiação ilimitada. Perfeito. Eu vou falar, assim, brevemente, e depois o Jadson pode até complementar para a gente aí, né? Quando eu falo de expiação ilimitada, pelo menos dentro da tradição luterana, é porque nós enfatizamos aqui, né, o aspecto universal e sem limites da expiação, né? Existe uma doutrina da expiação, né, que não se resume à sua compreensão limitada ou ilimitada, certo? Então, quando nós tratamos de expiação ilimitada ou limitada, nós já estamos tratando sobre um tópico específico dentro da doutrina da expiação, que é muito mais abrangente, né? E quando nós dizemos que ela é ilimitada, sem limites, né? Nós queremos dizer com isso que o sacrifício de Cristo, ele foi realizado de uma vez só por todas as pessoas, por toda a humanidade, de forma que o próprio sacrifício em si, ele é um convite à humanidade. Ele é um convite para que cada homem se arrependa, creia nesse sacrifício, né? Que esse sacrifício é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Nesse sentido, então, a obra de Cristo na cruz é feita em favor de cada pessoa, de toda a humanidade, né? E isso nós vamos ver mais para frente, está estreitamente relacionado com o próprio convite do Evangelho, com a própria mensagem, né, com as boas novas de Cristo. Bom, Jadson pode falar para a gente mais um pouquinho? Perfeito, Vitor. É exatamente esse o ponto. Como o Vitor já bem colocou, o Evangelho ele oferece um convite claro a todos os homens. E se ele é um convite claro a todos os homens, como Deus é um Deus que não pode mentir, Deus é um Deus verossímil,
ele não pode se contradizer. Obviamente, a expiação ela tem que abarcar a todos, porque se nós convocamos todos os homens ao arrependimento, para que nosso convite ele seja sincero e real, a expiação ela tem que ser suficiente para todos. E é interessante que Deus ele não faz apenas esse convite por meio da pregação da palavra, mas também nos sacramentos. Quando nós convidamos os homens a serem batizados ou participarem da Eucaristia, da ceia do Senhor, o que está sendo oferecido ali é a graça de Deus também. Os sacramentos eles não são meras ordenanças, enfeites, eles não são apenas símbolos. Os sacramentos eles são realmente a oferta da graça de Deus àqueles que o consumirão. Perfeito. Serão alvos, né, deles. Então, se a expiação ela não fosse ilimitada, não haveria como termos segurança da graça oferecida nos sacramentos. Porque, como não sabemos se Cristo morreu ou não por nós, não temos como ter certeza absoluta de que Deus está realmente oferecendo graça para nós, e o sacramento ele passa a ser apenas um símbolo. Se nós não somos eleitos, se nós não somos parte daquele grupo pelo qual Cristo morreu. Mas como Cristo morreu por todos, nós podemos ter certeza de que a graça de Deus é realmente oferecida no sacramento. Então, basicamente é isso. Expiação ilimitada, porque ela não se limita a um grupo específico, mas é realmente por todos os homens, porque todos os homens têm que ser convocados ao arrependimento em sinceridade. Então, é basicamente essa a definição aí de expiação ilimitada. Então, o Vitor vai falar mais adiante aí sobre a confessionalidade luterana e o tema da expiação ilimitada. Ele até comentou que Lutero não é calvinista. E aí, a tradição luterana segue essa vibe de Lutero? É exatamente isso que o Jadson disse, né? Perfeitamente. Eu poderia até prosseguir agora, que é exatamente esse o primeiro questionamento. Qual é a posição da tradição luterana, né? Confessionalmente dizendo, a respeito da expiação ilimitada? Justo, muito bom. Então, a confessionalidade, né, luterana, aquilo que um luterano precisa crer, está contido no livro de Concórdia, né? Muita gente tem um conhecimento muito equivocado a respeito da fé luterana, entende que as doutrinas luteranas são as doutrinas de Lutero, né? E, na verdade, não. A tradição luterana rejeita alguns escritos de Lutero, algumas posições, outras são tidas como pontos facultativos dentro da tradição luterana, e a tradição luterana segue o seu próprio caminho, né? E a doutrina da expiação definida, a doutrina da expiação, melhor dizendo, indefinida ou ilimitada, né? Ela está explicada na Fórmula de Concórdia, que é o último documento confessional que foi escrito depois da morte de Lutero, né? Nós temos ali uma clara rejeição da perspectiva particularista da redenção, né? Na Epítome 11 da Declaração Sólida da Fórmula de Concórdia, precisamente no parágrafo 15, nós encontramos a seguinte declaração: que a raça humana verdadeiramente foi redimida e reconciliada com Deus por intermédio de Cristo, o qual, por sua inocente obediência, paixão e morte, mereceu para nós a justiça que vale diante de Deus e a vida eterna. Vejam bem essa declaração, que a raça humana foi redimida e reconciliada com Deus por intermédio de Cristo, né? Daí que algumas declarações de teólogos luteranos, elas podem chocar muitas pessoas. Por exemplo, mais à frente, né, passou a ser comum, né, a distinção na tradição luterana entre justificação objetiva e justificação subjetiva, certo? Justificação objetiva seria
aquilo que Cristo realizou na cruz. De forma que um luterano americano, né, da tradição ali, um dos fundadores do Missouri Synod, né, o Walter, ele chega a dizer no Sermão de Páscoa que a humanidade foi redimida na cruz. Todos os homens foram redimidos na cruz. E mais, todos os homens foram justificados na cruz. Por conta desse entendimento de que há uma justificação que acontece na cruz, que ela é objetiva, né? Aquilo já aconteceu. E há uma justificação subjetiva, que é nada mais do que o aprendimento pela fé pessoal, individual, né, dos méritos de Cristo. Né? Tendo essa compreensão aí, nós temos uma doutrina que está alicerçada na expiação ilimitada, né? A noção de que os méritos de Cristo já estão ali, né? Nós temos que apreendê-los pela fé. Essa distinção entre justificação objetiva e subjetiva, ela não está no livro de Concórdia, né? E ela tem gerado algumas polêmicas. Eu, particularmente, penso que essa distinção, ela causa confusão, sim, né? E aqui alguns luteranos me ouvindo podem não gostar disso que eu vou falar agora, né? Porque pode dar a impressão de um universalismo, né? Que os luteranos não confessam, né? Porque, afinal, não existe justificação verdadeira sem fé, né? Pelo menos não na tradição luterana. Então, eu particularmente gosto da explicação que o famoso teólogo aí da escolástica luterana usa, né, para explicar essa justificação. Ele divide a justificação de acordo com aquelas causas, né, de Aristóteles, onde a causa eficiente seria a graça de Deus, a causa material seriam os méritos de Cristo, então a causa instrumental seria a fé. Tudo isso é a justificação. Veja, a causa eficiente da justificação está disponível para todos os homens. Isso é importante de se entender. Na tradição luterana, a causa eficiente da justificação está disponível para todos os homens. A causa material da justificação está disponível para todos os homens. A causa instrumental da justificação, até mesmo ela, em algum sentido, também está disponível, né? Desde que Deus aí comece a vida espiritual ali no homem, né? E, claro, estou adiantando um pouco o assunto aqui, mas nós vamos ver que os réprobos, né? Aqueles que perecem, que morrem em pecado mortal, que morrem fora da graça, eles também podem ter fé, né? Então, a tradição luterana, resumindo aqui, talvez o ouvinte, nosso ouvinte pode ter ficado um pouco confuso, mas resumindo, na tradição luterana, sim, os méritos de Cristo estão disponíveis para todos os homens. Os méritos de Cristo foram dados para todos os homens, né? E todos os homens, desde que tenham fé, podem apreender esses méritos de Cristo e receber o benefício da expiação. Espero ter ajudado um pouco. E no outro ponto, né, que nessa conversa aqui com ambos aqui, com o Jadson e com o Vitor, nós podemos agora perguntar, né, para o outro lado da história, né, que para a tradição reformada, já falando agora de uma confessionalidade reformada. Como, Jadson, que a tradição reformada lida com a redenção geral, eu queria falar redundantemente, mas na sua tradição, a própria tradição, na sua tradição, lida com esse aspecto. Então, Matheus, respondendo ao teu questionamento, a tradição reformada,
pelo menos em seus primórdios, ela sempre teve uma aproximação, uma relação muito boa com a redenção geral. Nunca foi um tema discutido na tradição reformada até chegar à fase escolástica da teologia reformada, né? Se bem que, mesmo no início da escolástica reformada, muitos teólogos, como nós veremos adiante, como Pietro Vermigli, Girolamo Zanti, e outros teólogos, como o Wolfgang Musculus, eles defendiam sim a redenção geral, mesmo eles já sendo bastante escolásticos. Mas, assim, de maneira geral, a primeira fase da teologia reformada era bem simpática à redenção geral. Perfeito. No tocante à relação entre a tradição reformada e a redenção geral, ou a expiação ilimitada, a gente pode destacar o seguinte, que dentre todas as linhagens dentro da tradição reformada que tratam sobre esse assunto, a tradição que é mais simpática de todas, a expiação ilimitada, ou seja, que mais preservou essas características agostinianas do seu primórdio, afinal também Agostinho, como veremos adiante, ele defendia a expiação ilimitada, ao mesmo tempo que defendia a eleição incondicional, foi a reforma inglesa, que é, no caso, a tradição que eu estou representando aqui, que seria a tradição anglicana. Então, o que acontece? Você vai ver os delegados ingleses no Sínodo de Dort, que foi aquele sínodo que debateu ali os 5 pontos do calvinismo e contrapôs, né, a visão dos remonstrantes, dos arminianos. Você vai ver que no Sínodo de Dort, os delegados que mais defenderam a expiação geral, a expiação ilimitada, ao mesmo tempo que defendiam a eleição incondicional, eram os delegados ingleses. Aí você vai ter nomes como John Davenant, o Bispo Ussher, enfim, você vai ter vários teólogos aí da Reforma Inglesa que defendiam a redenção geral. E no tocante aos nossos símbolos de fé, aqui eu faço menção dos 39 artigos e do livro de oração comum, que são basicamente os 2 símbolos mais importantes aí da tradição anglicana. Mas nas homílias também você vai encontrar esse mesmo tipo de afirmação. Então, no artigo 31 dos 39 artigos, vai dizer o seguinte, muito semelhante ao que nós encontramos na Confissão Luterana citada por Vitor. Diz o seguinte: a oferta de Cristo feita uma vez é a perfeita redenção, propiciação e satisfação por todos os pecados do mundo. E ainda vai acrescentar assim, todos os pecados do mundo todo, tanto originais quanto atuais, e além dessa única não há qualquer outra expiação pelos pecados. Semelhantemente, o Locke, né, tanto a versão de 1542 como a versão de 1662, vai rezar da seguinte forma: Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que por tua doce misericórdia deste teu único Filho Jesus Cristo para sofrer a morte na cruz por nossa redenção, que fez ali, pela oblação de si mesmo oferecida uma vez, um sacrifício, oblação e satisfação inteiros, perfeitos e suficientes pelos pecados do mundo inteiro. Então, basicamente aí fica claro que a tradição anglicana, ela defende sim a expiação ilimitada, e a prova histórica disso é que os delegados ingleses, como eu mencionei, eles fizeram a frente de defesa dessa doutrina no Sínodo de Dort. Então, já é um consenso no meio acadêmico. Aí eu cito o trabalho de doutores como o David Allen, por exemplo, que tem um livro publicado aqui no Brasil chamado Por Quem Cristo Morreu, recomendo muito, pela editora Carisma. Já é fato consumado em meio acadêmico que a tradição reformada, pelo menos em sua primeira geração, e algumas ramificações da tradição reformada, como eu citarei teólogos e algumas confissões aqui, defendiam sim a expiação ilimitada. Então, eu penso o seguinte: os teólogos reformados, embora a decisão do Sínodo de Dort acabou de ser em prol da expiação limitada ao invés da ilimitada, eu acho que eles têm que ser um pouco mais irênicos
tendo em vista que os próprios teólogos de Dort eles ordenaram, né, nos seus documentos, como eu faço citação aqui, eu faço menção de um dos documentos do Sínodo de Dort, né? Então, pessoal, citando aqui um dos documentos do Sínodo de Dort, né, citado pelo professor Peter Wright no seu Predestination, Politics and Polemic da Cambridge University Press, a página 198, ele vai dizer que os delegados do sínodo afirmaram o seguinte: aquilo que é de maior importância nas próprias igrejas reformadas, muitos homens eruditos e santos que estão unidos a nós na defesa da predestinação absoluta, no entanto, pensam que alguns daqueles que são verdadeiramente regenerados e justificados são capazes de cair desse estado e perecer, e que isso acontece eventualmente a todos aqueles que Deus não ordenou infalivelmente no decreto da eleição para a vida eterna. Aí eles vão dizer assim: finalmente não podemos negar que há alguns lugares na escritura que aparentemente apoiam essa opinião e que persuadirão homens eruditos e piedosos, não sem grande probabilidade. Então, perceba, o Sínodo de Dort admite nesse documento que diversos homens que estavam unidos a ele na defesa da predestinação absoluta chegaram também a defender que alguns dos não predestinados podiam ser regenerados e justificados. Então, se não eleitos conseguem ser regenerados e justificados, isso se deve à expiação de Cristo. E se não eleitos conseguem ser regenerados e justificados, significa que para eles a expiação não era restrita aos eleitos, mas conseguia afetar também de forma salvífica os não eleitos. Enfim, sobre esses homens e sobre a sua doutrina, dentre os quais são citados homens dentro da própria Igreja Reformada, eles também citam luteranos e alguns pais da Igreja como Agostinho e Próspero. O Sínodo diz claramente que, embora não concorde, também não condena a doutrina deles e ordena que os teólogos reformados procurem a paz com estes homens, porque nas coisas fundamentais eles estão unidos. Então percebo o iranismo do Sínodo de Dort, e eu acho que as pessoas que subscrevem Dort deveriam adotar esse mesmo iranismo. Então, basicamente, resumindo, aqui é fato consumado que na tradição reformada, sim, existia uma simpatia muito grande à doutrina da expiação ilimitada, e isso veremos com mais provas adiante quando nós viemos a citar aí os teólogos dessa tradição. Então é isso. Como trabalho aí acadêmico nessa área, eu cito o trabalho do professor David Allen, professor e doutor David Allen, e também cito o trabalho um trabalho que, inclusive, esse trabalho de doutorado ele foi orientado por ninguém menos que Dr. Martin Lloyd Jones. É o trabalho de doutorado do Dr. R.T. Kendall, chama João Calvino e o Calvinismo Inglês até 1649. Aí ele vai falar sobre os puritanos ingleses e a modificação da teologia de Calvino. Como é que isso se deu, quais são as principais diferenças entre a teologia de ambos, como é que foi a evolução do monergismo, né, na tradição reformada, principalmente, né, nessa região. Enfim, são dois trabalhos acadêmicos que você não pode deixar de ler se você quiser compreender melhor essa questão. A gente tratou até aqui em um aspecto muito histórico, né? E a gente sabe do valor que a tradição tem, né? Não só com a confessionalidade, mas a tradição em geral tem no cristianismo. Então, se nós dermos um passo para trás e voltarmos antes mesmo da reforma, na patrística, a pergunta que fica é: nós temos base nos pais para defender tal ideia? Já saiu. Com certeza. Aí, pronto. Com certeza, né? Ao menos a ideia por trás da doutrina, e nesse caso, a doutrina da expiação ilimitada, nós conseguimos ver ela bem já formada desde o início na patrística. Espera só um momentinho. Antes de prosseguir, só fazendo um adendo, né? Quando Jadson citou aqui para nós os 39 artigos da religião cristã, lá na Inglaterra,
a gente vê nesses documentos que eles fazem questão de destacar a palavra mundo inteiro, pelos pecados do mundo inteiro, porque já havia uma controvérsia em torno, né, do termo mundo, nos calvinistas, assim, mais exagerados, né, mais particularistas, né, melhor dizendo. Então, os 39 artigos da religião talvez empregam essa palavra o mundo inteiro para resolver essa questão. É interessante notar que já na fórmula de concórdia nós temos o termo humanidade, né, de maneira geral, não porque a fórmula de concórdia quisesse agradar ambos partidos de maneira alguma, mas justamente porque essa era uma controvérsia que não é uma controvérsia luterana propriamente dita, é uma controvérsia calvinista que chegou até os luteranos, né? Daí, talvez, a necessidade de então, os 39 artigos da religião trataram de uma maneira, assim, mais detalhada, certo? Bom, voltando ao assunto da patrística, né? É claro que nós encontramos bases patrísticas. Eu separei algumas aqui, que talvez, eu penso que exerceram uma maior influência na tradição luterana, certo? Começando, talvez, por Orígenes, no seu livro sobre Jó, né, no livro 1, ele diz assim: Cristo veio à Terra num corpo humano e suportou sofrimentos pela salvação de todos os homens. De todos os homens. Né? Também São Basílio, né, no sermão sobre a natureza humana sumida, ele diz: foi encontrado um preço a pagar por todos os homens de todos os tempos. O sangue de Jesus Cristo, que ele derramou por todos nós. Vejam, os termos empregados aqui por São Basílio são muito claros, né? Foi encontrado um preço por todos os homens de todos os tempos. Ele não está fazendo uma distinção aqui entre todos os homens no sentido de que todos os tipos de homens. Não, né? Ele é muito enfático no todos, de todos os tempos. Também, Santo Ambrósio, né, sobre a vocação dos gentios, no livro 2, capítulo 6, na verdade é uma obra até contestada, que alguns atribuem a São Próspero e não a Santo Ambrósio, mas quem quer que seja que escreveu, o livro foi altamente influente na patrística, né, altamente influente na cristandade, independente de quem quer que tenha escrevido esse livro. Ele diz assim: não há razão para duvidarmos que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu pelos ímpios e perversos, por aqueles que não faziam parte do número daqueles que pertenciam a ele. Vou repetir aqui. Não há razão para duvidarmos que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu pelos ímpios e perversos, por aqueles que não faziam parte do número daqueles que pertenciam a ele. Ou seja, além dos eleitos. E ele continua: Cristo não morreu por todos? Certamente Cristo morreu por todos. Portanto, antes da reconciliação, que aconteceu por meio do sangue de Cristo, não havia nenhum homem que não fosse pecador ou perverso. É interessantíssimo o que está escrito aqui, né? Ele claramente coloca que, além dos eleitos, existe todo um número de pessoas pelas quais Cristo morreu também. E é interessante notarmos também que ele diz que a reconciliação foi feita por meio do sangue de Cristo. Aqui nós já conseguimos até encontrar aquela doutrina da tradição luterana da reconciliação objetiva, né? Como se a gente pode tratar desses termos, né?
enxergar a reconciliação como algo já feito no passado, direcionado a todos os homens, certo? E Santo Agostinho é interessante porque Santo Agostinho ele responde a uma acusação que fizeram atribuindo um escrito a ele que defendia que Cristo não havia morrido por todas as pessoas, né? A gente pode encontrar isso na famosa obra Artículos Falso de Augustino Impostos, certo? Santo Agostinho, ele refuta completamente essa ideia de expiação particularista, dizendo contra a ferida do pecado original, pela qual a natureza de todos os homens foi corrompida e feita passível de morte em Adão, e da qual desenvolveu a doença de todas as luxúrias, o único e verdadeiro e poderoso remédio é a morte do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. No que diz respeito à magnitude e poder do preço, e como esse preço está relacionado com a causa da raça humana, o sangue de Jesus Cristo é o resgate para o mundo inteiro. Veja a palavra, mundo inteiro. Ele segue. Aqueles que passam por essa vida sem fé em Cristo e sem o sacramento da regeneração são estranhos à redenção. O cálice da imortalidade, que foi preparado a partir da nossa fraqueza e do poder de Deus, tem em si mesmo o poder de beneficiar todas as pessoas. Mas se elas não o bebem, ele não lhes é proveitoso. Veja, nós temos aqui o ensino claro de que a expiação foi feita por todas as pessoas. Agora, se nem todas as pessoas são salvas, né, é porque essas pessoas não quiseram, não beberam desse cálice. Uma referência clara aqui, né, tanto ao sacramento do altar, quanto o sacrifício de Cristo em si, né? Quando ele diz que esse cálice foi preparado de nossa fraqueza e do poder de Deus. Por que de nossa fraqueza? Porque Cristo assumiu a natureza humana. E do poder de Deus, porque foi o sacrifício que Deus proveu. E ele também cita o sacramento da regeneração, né? Se as pessoas morrem sem a fé, sem o sacramento, sem participar dessas coisas da vida espiritual, elas perdem o acesso àquilo que foi feito por elas. E Santo Agostinho também, no Sermão 14, sobre a tentação, ele diz, assim como o nosso Senhor foi o Criador de todos, assim também como salvar pecadores muito mais terríveis do que efetivamente salvou e salvará. Porque o mérito é muito mais do que o mundo inteiro valia. Né? Nós vemos claramente essa ideia. E ainda fechando, se me permitam, separei ainda no Sermão 130 sobre a tentação, ele diz, além disso, Cristo sofreu fora da cidade e fora de seus muros, para que entendas que ele é a vítima universal oferecida pela humanidade. E, portanto, sua purificação é universal. Né? Aqui os termos são universal, geral, né? O mundo inteiro, são palavras agostinianas. E no início desse podcast eu brinquei que Lutero não era calvinista. Né? Talvez nós podemos também repetir, Agostinho também não era calvinista. São de predestinação em Santo Agostinho e em Lutero não implica a doutrina da expiação que nós encontramos nos calvinistas, a doutrina estritamente falando calvinista. É claro que, como nós vamos ver, nem toda tradição reformada abraça essa doutrina particularista. Ainda São João Crisóstomo, né, em sua homilia sobre 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6, ele diz, Cristo morreu também pelos pagãos, e não queres tu orar por eles? Porque perguntas não acreditaram, porque não acreditaram. Contudo,
ele fez sua parte quando foi pendurado na cruz. Vejam, a noção de oração pela conversão dos gentios, pela conversão daqueles que ainda não temem a Deus, está estreitamente relacionada com o fato de que Cristo morreu por todas as pessoas. Porque Cristo morreu também pelos pagãos, que nós devemos orar por ele. Por último aqui, eu citei muitas, né, fontes patrísticas que apontam claramente por uma ideia de redenção geral, uma redenção ilimitada. Eu separei aqui 3 autores reformados também. 3 autores reformados que, apesar de não sistematicamente não defenderem a redenção geral, eles foram bastante contraditórios. Eles chegaram a afirmar a redenção geral, chegaram a afirmar a expiação ilimitada por meio de seus escritos. Por exemplo, nós vemos Vermigli, né? Pietro Martin Vermigli, o grande reformador, que certamente precisa ser redescoberto aqui nas terras brasileiras. Ele diz que Cristo estava sofrendo por muitas pessoas perversas e ingratas que não se beneficiaram de sua morte. Ele diz isso comentando a carta aos Filipenses, no capítulo 2. Cristo sofreu por pessoas que não se beneficiaram da sua morte. É completamente estranho a noção de redenção particular, né? Cristo sofreu por pessoas né, que não se beneficiaram disso. Mas amando os polanos também, né? Comentando o capítulo 9 do livro de Daniel, ele diz: o benefício de Cristo não é mais limitado que o dano de Adão. Eu pergunto para vocês, qual é o limite do dano de Adão? Quem é a pessoa que não foi alcançada pelo pecado original? E Amanda os Paulanos diz: o benefício de Cristo não é mais limitado do que o dano de Adão. E a inocência de Cristo não é menos eficaz do que a culpa de Adão. Não é menos eficaz do que a culpa de Adão. E para terminar aqui, eu sei que eu estou passando aqui do... Não, à vontade. Pode ir, tá? Estou passando do tempo, mas também o teólogo Wolfgang Musculus, né? O famoso Musculus, também um pouco desconhecido em terras brasileiras. Ele diz, no seu Losse, né? Aqui já tratando sistematicamente da doutrina. Ele diz: quando os homens reprovados e deploravelmente ímpios não a recebem, isto é, a redenção, isso não é um fracasso da graça de Deus. Nem significa que ela deva perder o glorioso título de redenção universal por conta dos filhos da destruição, pois ela foi preparada para todos, todos são chamados a ela. Então, nós temos aqui 3 teólogos, grandes teólogos da tradição reformada, que, pelo menos nesses escritos, defendem uma ideia de redenção geral, universal e ilimitada. Por mais que, em outros momentos, eles vão apontar para uma redenção particularista, a explicação que eles dão aqui aponta para uma redenção geral. É difícil ler as Escrituras e, pelo menos em algum momento, não visualizar uma redenção geral. Esse é o meu ponto com essas citações, e parece que foi o que foi entendido, né, pelos pais da igreja. Tá bom? Eu só queria adicionar um texto de São Tomás, que, ao comentar a Epístola de Timóteo, primeiro capítulo, a primeira epístola no capítulo, ele vai dizer que, abre aspas, mesmo é propiciação para nossos pecados, para alguns eficazmente,
como você disse, sobre as pessoas que não serão salvas. Mas para alguns vai ser eficaz, mas para todos suficientemente, porque o preço de seu sangue é suficiente para a salvação de todos. Fecha aspas. Então, eu ia citar isso aqui, né, quando você disse lá sobre se eles não forem salvos, né, é o demérito próprio. Enquanto a salvação, o sacrifício de Cristo é suficiente para todos, mesmo que não seja eficaz. Em todos. Perfeito. Porque senão todos seriam salvos, né? Se você ficar em todos. Mateus, só complementando, Sim, à vontade. essa distinção entre suficiente, mas não eficaz, ela precisa até ser esclarecida, porque muitos teólogos calvinistas vão aplicar essa distinção de maneira equivocada, dando a ideia de que ela é suficiente no sentido de que ela vale, mas ela não é eficaz porque ela não intenciona salvar. E isso não é verdade. Não é essa a ideia que prevaleceu ali nos teólogos da escolástica medieval. Verdade. Sim. Pessoal, só também já aproveitando aí as pontuações de vocês, né? É como o Vitor colocou. Eu gostei muito dessa última colocação dele. Não é que a expiação ela deixou de ser eficaz para o resto das pessoas, porque ela não foi intencionada para eles também. O doutor David Allen ele vai mostrar por A mais B no trabalho de doutorado dele que a doutrina de Lombardo ela foi redefinida. O primeiro a redefinir a doutrina de Lombardo, ele vai mostrar isso com citações, vai contextualizar historicamente no trabalho dele, mas a primeira pessoa a redefinir foi Teodoro de Beza, né? Aquele que sucedeu Calvino em Genebra e deu continuidade ali. Inclusive, Teodoro de Beza teve muitos debates com luteranos, muitos debates a respeito desse assunto. Ele foi o primeiro a defender a expiação limitada mais claramente, mais nitidamente, mais abertamente em seus escritos. Então, Pedro Lombardo ele vai dizer o seguinte: ele, Jesus, ofereceu a si mesmo no altar da cruz, não ao diabo, mas ao Deus Trino, e fez isso por todos, com respeito à suficiência do preço pago, mas somente pelos eleitos quanto à sua eficácia. Pedro ele vai dizer isso nas sentenças, o 3, na seção sobre a encarnação do verbo. Essa fórmula lombardiana do suficiente para todos, eficiente somente para os eleitos, ela vai ser redefinida, mas ela sempre foi entendida da forma como o Vitor colocou. Só complementando aqui as citações que ele trouxe, né, ele já mencionou Cirilo, Ambrósio, Agostinho, Atanásio, na sua obra, ele vai dizer isso no Sermão contra os Arianos. O Filho de Deus veio ao mundo remir todos os homens sofrendo em seu corpo em favor de todos os homens. Aliás, perdão. Mas, se você lê a obra da encarnação, você vai encontrar diversas citações como essa. São abundantes nos escritos dele. Outro material que eu gostaria de citar para complementar as citações patrísticas que foram mencionadas é o sínodo, o concílio de Arles, que foi feito no ano 470 DC. E nesse sínodo, a expiação limitada ela foi condenada. Olha só o que vai dizer: condeno convosco a sentença que diz que não foi pela salvação de todos os homens que nosso Senhor e Salvador assumiu a morte. Olha que interessante. Condeno convosco a sentença que diz que não foi pela salvação de todos os homens que Cristo, nosso Senhor e Salvador, assumiu a morte. Então, essa sentença que diz que não foi pela redenção geral que Cristo morreu, ela foi condenada nesse sínodo. E aí,
esse material vocês podem encontrar no Denzinger, né, no Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações de Fé e Moral da Igreja Católica, da Edições Loyola, do ano de 2015, a página 123. Então, é muito importante que a gente pontue que, na história, até mesmo a expiação limitada, ela já foi até condenada em sínodo. Sim. Como O você... sínodo de Valença, no século IX, ele reitera essa decisão. Então, assim, em questão de termos de patrística e de presença na tradição luterana e na tradição reformada, isso aí é inegável, né? Aí, Mateus, só para finalizar essa parte de citações e tudo mais, eu queria apenas citar 3 teólogos aqui que eu acho importante para complementar. Girolamo Zanti, que era um dos amigos de Calvino, né? Ele foi aquele que deu continuidade ao trabalho de Pietro Vermigli, né? Esse italiano, ele vai dizer o seguinte na sua obra De Religionis Christiana Fide. Como os judeus e os islâmicos negam que o mundo foi redimido pelo benefício da morte de Jesus. Ele vai dizer isso no capítulo 10, o parágrafo 15. A tradução é minha. No caso, aí ele está se queixando que os judeus e os islâmicos negam que o mundo foi redimido por Jesus. Ele também vai dizer o seguinte: pelo que cremos que, apesar da graça da redenção, salvação e vida eterna a qual Deus nos dá, seja proposta sinceramente a todos os homens pela pregação do Evangelho, a graça esta da qual os homens não se tornam participantes por causa da sua própria culpa, ela não é comunicada a todos. Veja que é como o Vitor colocou. O problema com a expiação não é que ela não foi intencionada para todos. Segundo Girolamo Zanti, os homens só não recebem essa graça por causa da sua própria culpa. É culpa dos homens e não de Cristo que a expiação não os alcançou. Né? Mais um teólogo que eu gostaria de mencionar, o presidente da Assembleia de Westminster, William Twice. Ele era um supralapsariano convicto, mas ainda assim ele defendeu um tipo de redenção geral. Ele vai dizer o seguinte: estou pronto para professar, e isso eu suponho, como fora dito pela boca de vários teólogos, que todos quanto ouvem o Evangelho, sem distinção entre eleitos e reprovados, devem acreditar que Cristo morreu por eles, de modo a garantir o perdão do seu pecado. Então, olha que interessante. Para William Twice, todas as pessoas que escutam o Evangelho, independente se é eleito ou reprovado, elas têm que ter convicção que Cristo morreu por elas. E, por último, eu cito João Calvino. Né? Não poderia deixar de citar João Calvino. Então, Calvino ele vai dizer o seguinte: a palavra mundo é repetido novamente para que nenhum homem possa pensar em si mesmo como totalmente excluído, mostrando que ele inclui todos os homens na palavra mundo em vez de restringi-la para incluir somente os eleitos. Ele vai dizer isso no comentário do Evangelho de João. Aí no caso foi uma versão inglesa que eu peguei e é de 1949, na página 75, e a tradução foi minha. Ele também vai dizer o seguinte, no comentário à Epístola de João: Cristo sofreu pelos pecados do mundo inteiro e na bondade de Deus é oferecido a todos os homens sem distinção. Seu sangue não é derramado por uma parte do mundo apenas, mas em benefício de toda a raça humana. Enfim, tem N citações que a gente poderia apresentar aqui. Eu montei um artigo com 23 citações, aliás, com citações de 23 teólogos, e eu vou deixar na descrição do vídeo para todos que quiserem conferir, e também a citação do Sínodo de Dort. Então a gente encerrou aí essa parte das citações. Textos bíblicos, falando de uma exegese, quais textos bíblicos, qual texto, qual perspectiva na Sagrada Escritura, qual contexto, qual etc., que foram fundamentais para que você, no caso, pudessem mudar de perspectiva. Então, Mateus,
Antes de prosseguir para a questão exegética, eu gostaria até de lembrar, né, só pontuando o que o Jadson colocou para nós aqui, que, por exemplo, um teólogo, um grande teólogo da ortodoxia luterana, né, o Johann Gerhard, ele vai dizer sobre essa distinção suficiente, mas não eficiente. Ele vai dizer, olha, tudo bem, a maneira como Santo Tomás de Aquino coloca está certa. A maneira como Anselmo coloca está certa. A maneira como Biel coloca está certa. A maneira como a Lombardo coloca está certa. Mas a maneira como os calvinistas estão usando esse termo não está certa, né? Então, nós vemos claramente essa doutrina da expiação ilimitada, assim, emergindo desde a patrística até o período medieval e nos chamados escolásticos protestantes. Eu creio que grande parte da ojeriza dos calvinistas de hoje contra a expiação geral ou ilimitada tem a ver com o puritanismo, com as guerras religiosas puritanas dentro da Inglaterra do século XVII. Né? Eu creio que eles estavam combatendo ali, os calvinistas estavam combatendo os arminianos, até por erros muito mais grosseiros que os arminianos daquela época cometiam. Então, acaba que a redenção geral no meio calvinista se tornou associada com heresia, certo? Só queria fazer essa pontuação. E na melhor das hipóteses, é arminianismo. Isso, exatamente. Na melhor, assim. A pior seria heresia. Inclusive, adiante, a gente vai falar brevemente sobre isso também, né, na próxima pergunta. Mas, no caso aí, Vitor, basicamente assim, quais foram os textos bíblicos que foram fundamentais para que você mudasse perspectiva? Eu creio que a gente tem uma visão parecida. Eu creio que os textos que fizeram a gente mudar de perspectiva são semelhantes. Mas menciona aí alguns textos bíblicos que te fizeram mudar de perspectiva. Ok. Então, tratando dos textos bíblicos, nós temos as mesmas Bíblias, né? Nós temos a mesma Bíblia que os particularistas, né? É importante lembrarmos isso. Mas a nossa postura diante das Escrituras vai mudar, vai afetar a nossa exegese de maneira muito fundamental, né? Eu penso que o primeiro grande problema da exegese calvinista é querer resolver certas tensões que o texto bíblico nos traz, tensões que devem ser respeitadas, né? É assim com a doutrina do batismo, é assim com a doutrina do sacramento do altar, e não poderia também ser diferente com a doutrina da expiação, né? Quando eles leem que a salvação é pela fé, e depois leem lá em São Pedro que o batismo salva, eles dizem, não pode, o batismo não pode salvar, né? Esse impulso primário de querer resolver essas tensões das Escrituras de uma maneira muito sistemática acaba trazendo uma falha muito grande para a exegese. Mesma coisa com o sacramento do altar, né? A mesma coisa também com a doutrina da expiação. O segundo grande problema que eu vejo da exegese da redenção particular é que ela contradiz uma realidade clara das Escrituras, que é a realidade da apostasia, que também é ensinada e sempre foi aceita pela Igreja na patrística, no período medieval e na Reforma Luterana, né? Então, antes de abordarmos os textos bíblicos, nós temos que saber que o nosso ouvinte aqui, se ele for um calvinista, ele também está com estes textos na mão, mas com estes pressupostos, com essa carga
cultural, vamos por assim dizer, né? E como resolver esses problemas? Ora, nós temos que, em primeiro lugar, ir para os textos bíblicos que os escolásticos chamavam de sedes doctrinae, né? Perdoem aqui meu latim, né? Mas o que eram essas sedes doctrinae? São os textos das Escrituras que tratam diretamente da doutrina que nós queremos expor, né? Se nós cremos na clareza das Escrituras, esses textos não podem entrar em contradição. Um dos maiores motivos que me fez migrar para a tradição luterana foi o fato de perceber que os textos das Escrituras são claros. E se eles são claros, nós não podemos elocubrar tanto para achar uma resposta para uma doutrina. Nós percebemos isso claramente nos exegetas calvinistas, né? Outro dia, eu escutando uma pregação de um teólogo calvinista de linha dispensacionalista, né, para fazer uma aplicação de uma perícope pequena, né, ele teve que falar de léxico grego, da história daquela palavra, e etc., de forma que, como que um leitor simples pode acreditar na palavra de um pastor assim? Como que um leitor simples pode crer que a Escritura é acessível? Entenda? Talvez esse seja um dos maiores equívocos desses exegetas. É pegar um texto que fala sobre doutrina X e fazê-lo falar sobre doutrina Y. Né? Por exemplo, aquele texto, saíram do meio de nós, pois não eram de nós. Veja, isso não nega a realidade da apostasia. Isso não nega uma doutrina clara, que é a doutrina da apostasia. Né? Somente diz que aquela pessoa não era eleita, mas que ela nunca teve fé, que ela nunca caiu da graça, que ela nunca conheceu a Deus, né? Esse texto não diz isso. Então, talvez também aquele conceito da confissão de fé de Westminster, o lógica e claramente deduzido das Escrituras, né? Repetindo, talvez também aquele conceito da confissão de fé de Westminster, o lógica e claramente deduzido das Escrituras, ele ajude talvez a trazer um pouco de confusão na maneira como ele é aplicado, né? Nós vemos que há um abuso desse lógica e claramente deduzido das Escrituras, né? Outro dia eu ouvi um certo teólogo defendendo o princípio regulador do culto com base nos textos que falam sobre a lei do amor. Desse texto, a partir desse texto, ele diz que nós não podemos fazer nada no culto que não seja declarado nas Escrituras, pois isso feriria a lei do amor. Veja, é um abuso do lógica claramente deduzido das Escrituras, como se as Escrituras quisessem dizer isso. Mas para chegar nessas conclusões, eles têm que torcer as Escrituras, né? Como se o Espírito Santo não soubesse ser claro o suficiente para entregar uma mensagem nossa. Então, os escolásticos eram um pressuposto escolástico, né? Expor doutrina no lugar da doutrina, né? Onde a doutrina está exposta. Então, os textos que falam claramente sobre o batismo, que o batismo salva, é um texto do batismo, é um texto que se refere ao batismo. Você não precisa ficar contrapondo esse texto a outros textos que não falam sobre o batismo, né? Então, seguindo aqui. Em primeiro lugar, nós temos textos que declaram que a obra expiatória de Jesus Cristo se dirige a todos, certo? Nós temos textos que claramente declaram isso, como por exemplo, aquele texto muito claro de João 3,16, onde nós sabemos desde a tenra infância, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então os calvinistas dirão, mas mundo aí são pessoas distintas, né? São pessoas de todas as nações, são todos tipos de pessoas, e não cada pessoa, né? Cristo não morreu por cada uma dessas pessoas. No entanto, quando nós olhamos para o verso 18, o significado da palavra todos está claro ali. Né? Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Ora, quem é o mundo? São João está dividindo o mundo entre aquelas pessoas que creem e as pessoas que não creem. Esse é o mundo, esse é o significado da palavra mundo. João não pretende dizer que Deus amou os eleitos de todo o mundo. Não, ele diz que Deus amou o mundo. Quem é o mundo? As pessoas que não creem, que são julgadas e condenadas, e as pessoas que creem, que por isso não são condenadas, não são julgadas. Né? De forma que quando ele diz, que Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Ora, Cristo, com isso, ele quis dizer o quê? Que ele é a luz apenas dos eleitos? Né? Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, né? Ora, vocês são a luz de todo mundo, de todas as pessoas em particular, e não de todos os tipos de pessoas. Né? E veja como isso está conectado com a função missionária da igreja, com a ideia de evangelismo, né? Porque Cristo é a luz do mundo, porque Cristo veio para o mundo, nós saímos a pregar ao mundo, né? Mas o mesmo apóstolo diz também, né, em outro lugar, na sua primeira epístola, ele nos ensina no capítulo 2, verso 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Né? Então, nós cremos que quando João ele diz mundo, ele quer realmente falar sobre todo o mundo. E ainda uma referência pouco utilizada, quando nós vamos tratar desse assunto, talvez seja o texto de Isaías 53, né, verso 6. Isaías também é chamado por muitos exegetas de o quinto evangelho, porque Isaías fala claramente sobre o evangelho, sobre a vida de Jesus Cristo, sobre a obra de Jesus Cristo. E no verso 6 do capítulo 53, o profeta Isaías diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ora, Isaías se dirige a um povo rebelde, ao povo de Israel. Nós sabemos que a maioria da casa de Israel pereceu. Mas Isaías disse, né, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E nós sabemos que aqui há uma referência clara ao bode expiatório de Levítico 16, 21. Pois Levítico 16, 21, nós lemos o seguinte: Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Vejam, sobre esse bode era confessado os pecados de toda Israel. Né? E nós sabemos que muitos da casa de Israel pereceram. Mas esse bode, ele carregava os pecados de toda a casa de Israel, e não somente dos eleitos. Né? O que mostra, o que significa para nós, que nós vemos claramente,
é que Cristo também, assim como Cristo carregou os nossos pecados, e não somente os nossos, como diz o apóstolo São João, mas os do mundo inteiro. Os do mundo inteiro, né? Em segundo lugar, nós temos textos também que declaram que a obra expiatória de Cristo, ela se dirige a pessoas que já pereceram. A Bíblia ensina para nós que Cristo morreu por pessoas que podem perecer. Nós podemos encontrar essas referências na carta, por exemplo, aos Romanos. Romanos, capítulo 14, versos 15, vai ensinar para nós essa ideia. Quando diz assim, São Paulo diz, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ou seja, aquele a favor de quem Cristo morreu pode perecer, e você está fazendo com que ele pereça. Nós encontramos a mesma ideia em 1 Coríntios, capítulo 8, no verso 11, quando diz, e assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Olha, o irmão fraco perece, aquele por quem Cristo morreu. Cristo morreu pelo irmão fraco que perece. Cristo morreu por pessoas que podem perecer. E mais, a Bíblia também ensina que Cristo morreu até mesmo por falsos profetas. Isso diz aí São Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha, esses hereges que estão no meio de vocês, né? Eles vão trazer, eles vão negar o Deus que os resgatou. Olha, Cristo morreu por falsos mestres. Né? É uma coisa difícil de conceber, é por isso que há um castigo muito maior para essas pessoas. Cristo morreu por Edir Macedo, por Silas Malafaia, por Vitor Azevedo. Cristo morreu por essas pessoas. Né? Também, terminando já, Por Jadson. Na carta aos Hebreus, né, que alguns creem que quem escreveu foi São Paulo, deixo aí essa discussão para vocês. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, nos ensina também que Cristo morreu por apóstatas. Né? No capítulo 10, verso 29, diz o seguinte, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Vou repetir. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ora, eu já cansei de ler inúmeras interpretações calvinistas desse texto. E todas, a maioria delas, tenta passar a ideia de que ser santificado aqui pelo sangue da aliança, é provar da ceia, é ser batizado, é ouvir a palavra, é caminhar no meio do povo de Deus. Isso não é correto. Ler as escrituras assim não é correto. A palavra santo, né, ser santificado, ela tem um significado próprio nas escrituras. Né?
Quando nós lemos, por exemplo, São Paulo dizendo que os nossos filhos agora são santos, não é? Isso não é um eufemismo, isso não é um jeito mais legal de se referir aos filhos dos crentes, aqueles que são batizados. Não, eles nasceram de novo, eles foram batizados, por isso eles são santos. Eles foram santificados porque os méritos da expiação já estão cobrindo aquela criança. Da mesma forma que os méritos da expiação, por um certo momento, cobriram esses apóstatas. O mérito do sangue de Cristo, durante um certo momento, cobriu os falsos mestres, os falsos profetas, os irmãos fracos, aqueles que caíram. E por isso que eles tiveram fé. Né? Agora, negar a realidade da apostasia para defender uma doutrina só traz mais confusão. Né? No aconselhamento, por exemplo, você lida com a pessoa que durante muito tempo esteve no meio do povo de Deus, e aí você diz que tudo que ela viveu não foi graça de Cristo. Tudo que ela viveu não tem a ver com os méritos de Cristo. Que ela teve uma fé de mentira, uma fé falsa, uma fé temporária. Ora, a fé é dom de Deus. E para que Deus dê essa fé, primeiro, ele derramou o sangue do seu próprio filho na cruz. Então, vejam como o ímpeto de sistematizar uma doutrina, negando uma série de outras doutrinas na Escritura, veja o que isso leva, o que isso causa para a vida espiritual, né? Para uma teologia prática, certo? Mas, por último, não vou ler o texto aqui, mas eu penso que o próprio gesto de Cristo na instituição da Eucaristia, em relação ao filho da perdição, Judas, ele nos ensina o caráter universal da expiação. Quando São Mateus diz para nós que Cristo, ele diz que dos discípulos, ele diz, um de vós é o traidor. Né? E Judas já pergunta, quem é? Sou eu? Acaso sou eu? E Cristo, tu disseste. Então Cristo acaba de dizer ali que Judas era o traidor. Né? Ele acaba de mostrar para os discípulos, olha, um de vocês está destinado à destruição. Um de vocês é traidor. E em seguida, o que São Mateus nos diz? Que Cristo olha para esses discípulos, e Judas ali no meio deles, Cristo diz, este é o cálice da nova aliança, é o sangue derramado por vós. É o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Veja, o sangue de Cristo é derramado por Judas, é derramado para o traidor do Mestre. Com isso, Cristo nos ensina o caráter da redenção, o caráter da expiação, que ela é para todos. Né? Cristo não tinha essa ideia de que não existem pessoas aqui pelas quais o meu sangue não foi derramado. E uma delas é Judas. Não. Ele olha para Judas, olha para os seus discípulos, diz que um deles era o traidor, e em seguida diz, esse sangue é derramado em favor de vós. Eu penso que, por tudo isso, pela realidade da apostasia, pela realidade sobrenatural da vida eclesiástica, da fé, tudo isso não me permite aderir à expiação particular. Depois dessa exposição magistral aqui do Vitor, eu não tenho nada a acrescentar substancialmente, senão que citar apenas alguns textos que corroboram e se encaixam nas categorias que ele mencionou. Um texto que eu gostaria de citar é o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10, que vai dizer o seguinte, que Cristo é salvador de todos e especialmente dos que creem. Olha que interessante.
Paulo ele vai dizer que Cristo é salvador de todos e especialmente dos que creem. Então, você vê que Paulo mesmo ele parece fazer a distinção que Lombardo faz antes mesmo de Lombardo vir a existir. Por quê? Ele cita uma suficiência geral e depois parte para uma eficiência num grupo específico que seria as pessoas pelas quais Cristo morreu em especial. Outro texto interessante que aborda essa questão, na minha opinião, é o texto de Romanos, o capítulo 5, os versos 12 a 17. Já foi mencionada essa questão da obra de Cristo ser maior que a de Adão, e isso aí é puramente o que Paulo vai ensinar nesse capítulo e nesses versos que eu mencionei. Porque ele vai dizer o seguinte: tal como a graça veio a todos, aliás, perdão, ele vai dizer que tal como a condenação veio a todos por causa de Adão, a salvação veio a todos por causa de Cristo. Veja que Paulo ele utiliza os mesmos termos para falar de Cristo e os mesmos termos para falar de Adão, e ele vai direcionar o mesmo grupo para ambos os Adãos, tanto o primeiro Adão como o último Adão, né? E se a gente quiser, nesse texto, particularizar a obra de Cristo, o que vai acontecer? Para que a gente seja exegeticamente coerente, a gente vai ter que dizer que a obra de Adão afetou apenas alguns, para que a obra de Cristo também afete só alguns. Porque não teria coerência a gente chegar a interpretar mundo de um jeito num texto e no mesmo texto a gente interpretar de outro jeito. Ou todos de uma forma e depois interpretar todos de outra. Nesse texto de Romanos, Paulo faz um paralelismo claro onde a obra de Cristo afeta a todos da mesma forma como a obra de Adão afeta a todos, né? E assim como alguém que nasceu em Adão não está condenado a morrer em Adão, mas tem solução, uma pessoa pela qual Cristo morreu não necessariamente vai ser salvo, mas ela precisa crer, mas que o Salvador está disponível para ela, está. Então é basicamente a mesma ideia aí. Há um paralelismo que Paulo estabelece entre ambos e o escopo do alvo da obra, tanto do primeiro Adão como do segundo Adão, é o mesmo. Então, é basicamente isso que eu tinha para acrescentar em termos de versículos e só ressaltar aí todas as coisas que o Vitor colocou. É aquela questão. A Bíblia ela é muito clara a respeito desse assunto. Se a gente acredita na clareza da Escritura, a partir do momento que a gente precisa fazer um malabarismo para fazer o que a Bíblia ensina caber no nosso sistema teológico, tem algo muito errado acontecendo. É impossível que uma pessoa que pegue a Bíblia e leia ela por conta própria chegue à conclusão somente por conta própria que Cristo morreu por um grupo de pessoas somente. Porque a Bíblia ela fala muito claramente a respeito da obra de Cristo, alcançando um grupo de maneira geral, aliás, um grupo de maneira específica, mas também alcançando o mundo de forma geral. Então é isso. Biblicamente falando, a Escritura claramente aponta na direção de uma expiação ilimitada. Quando a gente vai pensar nessa questão da expiação ilimitada, muitas vezes, não só a gente, que eu digo assim, quando se pensa juntamente, né, com Armínio, como se fosse Armínio o grande precursor, né, de tal ideia. Como, sei lá, quando às vezes pensa em Calvino, pensa em predestinação, pensa em Calvino, como se, sei lá, Calvino tivesse inventado, vamos dizer, tivesse sido o precursor, tivesse feito a doutrina da predestinação, que não é verdade. Mas, enfim. Então, essa é a pergunta. Qual é a diferença das posições de vocês, né, ou da posição de vocês, qual é a diferença em relação à expiação ilimitada de Armínio? Eu creio que nesse tópico especificamente, talvez o Jadson até tenha mais acrescentado que eu, pois
eu mais sei, assim, sobre as divergências do que sobre o que as nuances da teologia arminiana, né? Até faço um elogio aqui, né? Um elogio público, porque o Jadson é um teólogo muito irênico, né? E tem estudado, eu vejo sempre nas nossas conversas que ele se dá o trabalho de sempre estudar muitas diferentes escolas e pensamentos e tradições da teologia, né? E realmente isso é necessário, né, para que nós possamos dialogar e eventualmente até refutar mesmo, né? Nem todo diálogo ele termina em paz, mas é necessário que se conheça. Mas assim, que a principal divergência seja quanto ao sinergismo e não quanto à expiação em si, né? Eu penso que a noção de graça preveniente do arminianismo não esteja presente, né, na teologia luterana. A noção de que a fé é um dom de Deus e que é uma obra de Deus do início ao fim, né? E que a fé não pode ser encarada como uma obra pessoal, mas é uma obra que Deus realiza em nós, né? E daí se inicia a vida espiritual. E principalmente porque os arminianos não creem no decreto da eleição, né? Não creem na predestinação. Então, eles creem num livre-arbítrio libertário, né? Um livre-arbítrio sem a predestinação, um livre-arbítrio livre de qualquer contingência, de qualquer necessidade, de qualquer soberania, né? É diferente do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio da tradição luterana não é um livre-arbítrio libertário, né? Nós cremos que nas coisas espirituais não existe livre-arbítrio. Perfeito, Vitor. Perfeito, muito bem colocado. E dando continuidade aqui ao que você já colocou, eu gostaria de fazer menção de um dos teólogos favoritos aí do nosso querido Vitor, né, que é o nosso convidado hoje, que seria o Jordan Cooper, esse grande pastor luterano, e ele vai escrever um livro chamado The Great Divide, a Lutheran Evaluation of Reformed Theology, e ele vai dizer na página 26 o seguinte: a eleição sempre resulta em salvação. No entanto, a graça não está limitada aos eleitos. Regeneração, justificação, adoção, santificação e outras bênçãos soteriológicas são dadas pelos meios de graça indiscriminadamente. Elas não são propriedades apenas dos eleitos. Então, basicamente, a diferença do agostinianismo, do luteranismo, do tomismo para o calvinismo e para o arminianismo é a seguinte: nós entendemos que a eleição, tal como os calvinistas ensinam, sempre resulta em salvação. No arminianismo, a eleição ela não é causal. Deus não elege para que você seja salvo. Deus elege porque você creu e é salvo, e ele sabe que você vai perseverar até o fim. Já na nossa perspectiva, a eleição ela vai causar a salvação. Aquele a quem Deus escolheu, Deus vai garantir com que ele seja salvo. Só que é o seguinte: contra os calvinistas, ao mesmo tempo que a gente apoia a visão da eleição deles, a gente sustenta que a graça de Deus ela não está limitada somente ao grupo que Deus escolheu para garantir a salvação deles. A regeneração, justificação, adoção, santificação e as outras bênçãos da salvação, elas também podem alcançar outras pessoas indiscriminadamente, porque elas não são, como o Cooper colocou, propriedade apenas dos eleitos. Então, essa é a diferença da nossa perspectiva, tanto para o arminianismo como para o calvinismo. As pessoas acham que só existem duas posições teológicas e você tem que se enquadrar obrigatoriamente em uma das. Mas não é assim. A teologia não se faz dessa forma. Eita, eu tenho um sistema,
eu vou fazer a Bíblia se enquadrar no meu sistema. Não. Então, contra ambos os grupos, não apenas os arminianos, mas os calvinistas também, nós sustentamos essa perspectiva. Quando eu digo calvinista aqui, eu não falo calvinista de maneira lata, mas estrita, ou seja, as pessoas que subscrevem as formulações do Sínodo de Dort. Então, para um calvinista que defende a expiação limitada, é impossível falar, por exemplo, de uma morte de Cristo por todos, ou de uma perda da salvação, ainda que seja para uma pessoa que nem eleita é. Mas, na nossa perspectiva, é possível por quê? Porque a gente entende que a graça não é limitada somente aos eleitos. Lembrando que, na nossa perspectiva, como o Vitor já colocou, o livre-arbítrio não é libertário, e acrescentando a isso, soma-se a isso o fato de que a eleição para nós ela é causal, né? Ela é incondicional e causal. Então, é basicamente essa diferença da nossa perspectiva para a perspectiva deles. Então, a gente sustenta uma expiação ilimitada dentro de um espectro monergista. Então, Vitor, existe uma objeção bem famosa feita pelos defensores da expiação limitada contra os luteranos na história, que ela é baseada num argumento do duplo pagamento. Basicamente, a lógica é a seguinte. Eles dizem que como Cristo sofreu a penalidade por nossos pecados, aí eles dizem que é exatamente a mesma penalidade por nossos pecados, então é impossível que alguém pelo qual Cristo morreu possa ser condenado. Por quê? Porque senão Deus estaria exigindo um duplo pagamento. Afinal, Cristo já pagou pelo pecado daquele que vai perecer, e ele também vai perecer e vai pagar também. Aí minha pergunta é a seguinte: como é que você responderia isso? Como é que você responderia a essa, eu vou até chamar dessa forma, essa falácia do duplo pagamento? Na tradição que eu sigo, o caminho que nós adotamos foi o caminho que nós adotamos às vezes é relativizar um pouco a metáfora do pagamento que a Bíblia utiliza. Entendeu? Então, na nossa tradição é possível fazer isso. Agora, como os luteranos em especial respondem? Porque, por exemplo, relativizando a questão do pagamento, como a substituição penal não é dessa forma como eles ensinam, então o argumento não faz sentido. Não faz sentido pra gente, ele não funciona. Agora, para vocês, como é que vocês responderiam essa objeção do duplo pagamento? Perfeito. Na verdade, a crítica do duplo pagamento ela é falha no momento em que ela tenta lidar com a teologia luterana como se ela fosse calvinista, certo? Como se a teologia luterana adotasse a mesma compreensão penal do calvinismo, certo? Nós, em outros momentos, já discutimos sobre o conceito de substituição penal, né? Eu já vi pessoas diferentes adotando esse termo de diversas maneiras, então eu tenho evitado utilizá-lo, né? O termo que aparece no livro de Concórdia é satisfação vicária, né? Para se referir à doutrina da expiação, à obra de Cristo na cruz. Bom, nós entendemos que essa crítica não faz sentido pelo seguinte motivo. Pois a pena que Cristo sofre, ela não é a mesma pena que nós sofreríamos caso fôssemos lidar por nós mesmos com o pecado, com a queda, certo? Porque, no caso, um dos motivos é que, por exemplo, nós teríamos que nos afastar de Deus, perderíamos nossa comunhão com Deus. Nós não cremos que Cristo perdeu em nenhum momento comunhão com o Pai, né?
Então, nós cremos que existe uma pena, mas essa pena, como Agostinho falou, é um mérito superabundante. É um mérito que é suficiente, é mais do que suficiente para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Então, não existe essa relação estreita entre os pecados de cada ser humano e o sacrifício de Cristo. Nesse sentido, não existe aspecto penal aqui. Isso é querer enxergar mais do que a Bíblia nos diz sobre o aspecto penal da expiação. É mais um exemplo de trazer, talvez, um certo racionalismo a algo que a Bíblia não nos responde, né? Querer formular uma explicação que não é bíblica, que não está ali, mas é mais uma inferência, entende? Uma inferência ao texto do que uma possível explicação bíblica. Nós não entendemos dessa maneira. Não existe essa equivalência, né, de pagamento, né? O que Cristo sofreu é mais que abundante, é mais do que o suficiente, e isso redime toda a humanidade e ainda poderia redimir quantos mundos fossem possíveis de imaginar, certo? Então, não há isso. Agora, é claro, se o pecador não apreende isso, né, por fé, é como se esse mérito de Cristo não fosse contado, né? Ele perde o direito a esse mérito que é direcionado a ele. Perfeito, Vitor, perfeito. E eu só queria acrescentar algo. O reformador Zacarias dos Sinos, né, no comentário dele ao Catecismo de Heidelberg, ele vai exatamente caminhar por esse meandro. Ele vai dizer assim, que Cristo ele não sofreu exatamente o que nós merecíamos por nosso pecado, afinal, Cristo não perdeu a comunhão dele com Deus, mas ele sofreu uma penalidade mais do que suficiente para redimir quantos mundos fossem necessários. Então, olha que interessante o quanto se a reforma, digamos assim, fosse deixada nas mãos de reformadores mais irênicos, teria tido um rumo bem diferente, na minha opinião, né? Outro exemplo de acontecimento histórico, assim, onde eu creio que isso poderia ter dado mais certo se pessoas mais irênicas estivessem colocadas, foi na questão exatamente do debate lá que teve sobre a ceia do Senhor. Aí colocaram Zwinglio e Lutero e pronto, deu o problema que deu. Mas você vê que diversos teólogos de ambas as tradições têm posicionamentos muito parecidos no final das contas. Mas é basicamente isso. Eu queria apenas pontuar que não são apenas os luteranos que vão por essa perspectiva, mas reformadores como o Zacarias dos Sinos também caminham por esses meandros. Então é isso. Muito bom, perfeita a resposta. Considero completamente respondido. Beleza. Agora, se quiser pontuar, né? Agora eu ponto para pontuações finais e recomendações de obras que vocês querem sobre o assunto tratado, sobre o luteranismo em geral, sobre expiação limitada, à vontade, e considerações finais à vontade também. Começando do Vitor. Gostaria de começar, e claro, desde já agradecendo a oportunidade de expor aqui uma opinião, não uma opinião simplesmente, mas uma posição que eu julgo ser fiel ao luteranismo, que eu julgo que tem sido muito espantalhada aqui nas terras brasileiras. E para minha infelicidade, espantalhada não só por calvinistas que passam uma imagem de Lutero calvinista, mas espantalhada muitas vezes pelos próprios luteranos, né? Que muitas das vezes não têm acesso a uma literatura
boa, uma literatura escolástica, e acabam caindo em certas compreensões já ultrapassadas e equivocadas sobre Lutero e a tradição luterana, né? Eu já faço desde já uma recomendação, né, para que o ouvinte aqui luterano tenha mais contato com os autores da chamada escolástica luterana, a ortodoxia, a alta ortodoxia luterana, pois eles produziram um consenso teológico e nos legaram uma herança teológica imensa, né? Inclusive, a obra que eu cito, uma obra menos acessível do ponto de vista acadêmico, talvez, e mesmo financeiro, né? Nesses tempos de crise aí, não está nada fácil ficar comprando livro, né? Mas o volume 4 da Losse, né, do Johann Gerhard, né? No volume 4 da Losse, do Johann Gerhard, em inglês, as Commonplaces, né? On Creation and Predestination, né? O título do volume 4, que trata da criação e da predestinação, é justamente nesse tópico, né, nesse losse sobre predestinação, que Johann Gerhard vai tratar sobre a doutrina da expiação ilimitada e sobre o decreto da reprovação calvinista, né? Nesse tópico especificamente, ele vai combater o decreto da reprovação, que não existe na tradição luterana, que nós não cremos ser bíblico, e também vai rejeitar ali as perspectivas particularistas sobre a redenção, né? O interessante, Johann Gerhard e Martin Chemnitz, Calovius e outros tantos escolásticos luteranos, é que eles fazem teologia junto com os pais da igreja, né? São extensas as citações, são longas as citações da patrística, e ao mesmo tempo sem perder o contato com a tradição medieval. E Gerhard, eu sou até suspeito, porque Gerhard ele emprega todas as categorias aristotélicas no seu labor teológico. Então, ele trabalha com precisão teológica, com precisão linguística. E eu penso que talvez é isso que falta não só no meio reformado hoje, mas também no meio luterano, né? Quando nós abandonamos essa linguagem aristotélico-tomista, que se tornou a linguagem do período medieval, e não só do período medieval, mas como a linguagem da igreja no século XVI e até no século XVII, nós perdemos a capacidade de nos comunicar melhor, de precisar aquilo que nós temos de maneira adequada. Como diria Sócrates, né, a sabedoria começa por bem definir os termos. Eu penso que é isso que nós perdemos. Eu penso que quando nós perdemos esse contato com essa linguagem aristotélica e tomista, nós perdemos o diálogo dentro da nossa tradição e com outras tradições. Enquanto na tradição reformada nós já vemos um redescobrimento do escolastismo reformado, e eu, de certa forma, participei disso, bebi muito disso quando eu era reformado, já no meio luterano, a própria ideia de um escolasticismo luterano é completamente estranha. Tem hora que a gente fica assustado mesmo com isso. A ideia de um escolasticismo luterano é estranho. A maioria dos nossos ouvintes aqui luteranos, a maioria dos luteranos, assim, e eu não estou me referindo ao leigo, eu estou me referindo a seminaristas, a pastores, né? E eu creio que isso
é uma amputação do horizonte de consciência, né? É uma amputação da própria tradição. E, infelizmente, o que tem acontecido é uma rejeição a qualquer coisa que cheire a Aristóteles ou Santo Tomás de Aquino, e, no lugar de Aristóteles, começam a adotar mais ideias pós-iluministas, ideias existencialistas, heideggerianas, ideias kantianas, sartrianas, por que não, né? Ideias até de Jean Piaget, né? A nossa Academia Brasileira Luterana está cheia de trabalhos, publicações, assim, com um diálogo profundo com essa filosofia, né? E o que essa filosofia produz na teologia luterana é um caos, é a Babilônia. Assim, então, o que eu faço questão de reiterar aqui é a necessidade de redescobrir esses autores. É uma obra aqui menos, assim, um pouco mais acessível, é a obra já citada pelo Jadson aqui do Dr. Jordan Cooper, que é The Great Divide, que vai mostrar para a gente as diferenças, as principais diferenças entre a tradição reformada e a tradição luterana, certo? Também recomendo também a obra A Summary of the Christian Faith, do Henry Easter Jacobs, né? Eu recomendo a própria obra do Jürgen Gerhard também, on the Justification through Faith, né, sobre a justificação pela fé, e também a obra The Doctrine of Justification, do Matthias Loy, ok? Depois eu peço para o Matheus colocar lá, quando for divulgar, pode até colocar essas obras lá na descrição. Sim. Vou pensar nisso mesmo. Tudo bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Antes que o Jades faça a pontuação final, gostaria também de agradecer ao Vitor, né, pela presença aqui. Agradecer ao Jadson também, né, porque é meu amigo aqui que está acompanhando aqui. E agradecer aos ouvintes agora. É isso. Eu queria agradecer, pedir para continuar nos acompanhando, siga aí o podcast, siga o pessoal, né, pessoas que estão vindo aqui, que são teologia de alto nível. Carlos Alberto, vamos agora, o Leandro, e por aí vai. E Jadson, pode fazer suas considerações finais e já finalizar. Então, mais uma vez eu quero agradecer também ao Vitor. Que participação excelente. Que Deus continue abençoando o seu intelecto, meu irmão. É incrível a sua capacidade aí de explicar de forma tão didática, concisa, direta. Realmente, assim, foi um diálogo que eu creio que vai edificar a todos, assim, vai edificar todas as pessoas dispostas a aprender, e mesmo quem não concorda mais, vai estar tendo contato com a perspectiva que não concorda de forma mais aprofundada e vai poder falar sobre as nossas perspectivas discordando com mais propriedade. Assim, além, é claro, de reiterar as recomendações do Vitor, eu queria recomendar 5 obras. Aliás, são 6 obras, na verdade. Algumas, infelizmente, só tem em inglês, outras não. Eu queria recomendar Redemption, Redeemed, a Puritan Defense of Unlimited Atonement, do John Godwin, que é um puritano, né? Infelizmente, essa obra ela só tem em inglês, mas eu soube que está sendo traduzido pela editora Carisma. Eu quero recomendar mais uma vez Por Quem Cristo Morreu, do Dr. David Allen, e a obra Expiação, também são 2 obras da editora Carisma. Eu queria recomendar também a obra Expiação Ilimitada, do Dr. Carlos Vagliati, né? Carlos Augusto Vagliati. Infelizmente, ele é um pouquinho ruim, ou muito ruim, em muitos outros assuntos, mas nesse assunto em específico ele acerta muito.
Eu queria também recomendar mais uma vez a obra João Calvino e o Calvinismo Inglês, do R.T. Kendall, e a extensão da Expiação em Debate, também da editora Carisma. Infelizmente, a editora Carisma tem um dono não tão bom, mas o catálogo da editora é muito bom. Enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos que estiveram escutando até agora. Obrigado, Matheus, também por a excelente mediação e a apresentação que você fez. E é isso, Vitor. Espero receber você aqui para tratar novamente de outros assuntos. Deus abençoe a todos e é isso. Eu só sei de uma coisa depois desse podcast, que realmente a expiação é limitada. Limitada a 6 pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Jesus morreu por todos. É isso. Amém, amém. Muito obrigado, gente.